Obrigado, grupo de louvor. Nesse instante nós estamos de volta. Boa noite, amados. A graça e a paz. Você pode sentar. Eu pedi para você levantar porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, irmãos. Nós não podemos vir a esse lugar, sabe, de uma forma distraída, não. Presta atenção, a presença do Senhor se faz presente nesse lugar. Ele está aqui, você crê? Ele está aqui, você crê? Então, irmãos, nós precisamos chegar a esse lugar e nos render completamente na presença dEle. Não importa, como está dizendo aqui, não importa onde você vai, não importa o que aconteceu, o que importa é que Ele está dentro de mim. Oh, aleluia! Esse é um privilégio maravilhoso, irmãos, a presença do Senhor estar dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus! Aleluia! Quantos vieram com expectativa nessa noite para celebrar ao Senhor? Há uma mesa posta. O salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos, os nossos inimigos, eles estão aí, mas a mesa está posta aqui para nós. Essa mesa representa o que Jesus fez por nós. E nessa noite o propósito aqui é trazer à memória algumas coisas que Deus já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Vou dizer de novo, Ele não vai fazer, Ele já fez. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia! Hebreus e o capítulo de número 12. Nós vamos nos deter um pouquinho hoje sobre essa passagem aqui de Hebreus 12. E eu creio que o poder do Espírito Santo, Ele ministrando ao meu e ao seu coração, e eu tenho certeza que antes mesmo desse culto terminar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém? Aleluia! Eu não sei o que você está precisando que se manifeste na sua vida, mas Deus está aqui para manifestar o poder dEle àqueles que desejam. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a presença dEle é manifesta aonde Ele é desejado. Se você desejar, Ele vai se manifestar para mim e para você nessa noite, amém? Eu estou desejando. Todos abriram lá em Hebreus capítulo 12. Quantos sabem que o Senhor te ama? Aleluia! O Senhor nos ama e a palavra diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. Amém? Aleluia. Então aqui a carta aos Hebreus, no capítulo número 12, vai dizer assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos a corrida que foi posta diante de nós. Versículo de número 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela é eficiente. A Sua palavra, uma vez que ela é lançada, ela não volta para si vazia. Por isso eu creio, Pai, plenamente no poder do Teu Espírito nessa noite, que a palavra que sairá da minha boca, ela sim irá carregada com o poder do Espírito Santo, para transformar, para mudar realidades, para trazer transformação, libertação, salvação, cura na vida daqueles que precisam nessa noite. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui esse texto da carta aos Hebreus, um texto maravilhoso. E aqui o capítulo número 12 começa a dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Aleluia. Porque o versículo anterior, o capítulo anterior, o capítulo número 11, é o capítulo onde fala da galeria da fé.
testemunhos dos nossos antepassados, do que eles viveram e do que eles conquistaram. A Bíblia diz que pela fé eles alcançaram bons testemunhos. Eu e você também, pela fé, vamos alcançar bons testemunhos. Amém? Porque é pela fé. E aqui o autor diz: uma vez que estamos rodeados de tão grandes testemunhos, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos. Em algumas versões diz de todo embaraço. Não é assim que está escrito? Então veja, irmãos, que aqui depois ele vai dizer também que do pecado. Mas tem coisas que não são pecados, são apenas embaraços. E o Senhor Ele propôs para mim e para você uma carreira. Depois que Jesus conquistou algo para nós aqui, e Ele fez uma proposta de trocar o fardo com Ele, Ele disse: agora vocês estão leves, agora vocês não precisam mais andar, vocês podem correr. Amém? Existe uma carreira proposta para mim e para você. E aí ele diz: para que não sejamos vagarosos, nós precisamos nos livrar de todo o peso, de todo o embaraço, e também do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança. Diga: com perseverança. Veja que o Senhor Ele instrui para correr, mas não é de qualquer jeito. É uma carreira com perseverança. É uma carreira com perseverança. É uma carreira constante. É sempre. Eu vejo isso aqui como uma maratona. Talvez você não precise dar o maior pique, mas você precisa perseverar, 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 sem parar. O Senhor, Ele diz o que a gente tem que fazer e diz como fazer. E algo mais interessante, e agora no versículo número 2, ele diz o quê? Você deve correr olhando para os lados? Você deve correr olhando para trás? Não, ele diz: corra com os olhos firmes, né? Ele diz aqui no verso 2: mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus. Você foi chamado para correr uma carreira, mas existe um alvo para o qual você deve olhar. Você não deve olhar para o pastor da sua igreja, você não deve olhar para o seu irmão que está sentado ao seu lado, você não deve olhar para a sua esposa, nem para o seu esposo, nem para o seu filho, você não deve olhar para as circunstâncias, você não deve olhar para onde é que as coisas estão indo, mas você deve olhar aonde é que Jesus está, e o seu olhar deve estar firme nele. Amém? Eu gosto de uma passagem que tem nas Escrituras que diz que Pedro, né, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti. E o Senhor diz: vá, venha. E Pedro olhando para Jesus, ele começou a andar por sobre as águas. Mas bastou ele olhar para o lado, bastou ele prestar atenção nas coisas que estavam ao seu redor, para que ele começasse a afundar. Na carreira não vai ser diferente. Eu não sei se aqui você já experimentou correr olhando para trás. Se você correr olhando para trás, irmão, você vai bater com a cara em algum lugar. Você vai tropeçar em alguma coisa. Você vai pisar em algum buraco. Se você correr olhando para trás, você vai começar a olhar e perceber algumas coisas que talvez estão ficando para trás. E de repente você vai querer aqui e ali voltar para buscar, para pegar, ou para aproveitar mais um tempinho daquilo. Mas o Jesus, ele nos atrai com o seu amor e nos chamando para correr essa carreira com um olhar firme nele. E aí ele diz assim, ó: uma vez que ele é o quê? O líder, ou em outras versões diz que ele é o quê? O autor da nossa fé. Viver por fé, irmãos, não é uma invenção do homem. Viver por fé foi o próprio Cristo que determinou. Foi Ele o autor da fé. As coisas foram criadas lá na fundação do mundo pela fé. Deus falou pela fé e as coisas passaram a existir. Aquele que era desde o início estava lá realizando todas as coisas. Jesus é o autor da fé. Abraão é chamado de pai da fé, mas Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E aqui ele diz que por causa da alegria que esperava quem? Jesus. A mesma coisa está proposto para mim e para você. Há uma alegria nos esperando.
mas também já é uma forma de correr a carreira com perseverança e com alegria. Diga: com perseverança e com alegria. Amém, irmãos? Jesus quer que nós corramos essa carreira com perseverança e com alegria. Não é uma carreira triste, não é uma carreira murmurando, não é uma carreira reclamando, dizendo que não aguenta mais, dizendo que está cansado, que não aguenta mais as afrontas. E aí o que é que ele diz aqui? Que por conta daquilo, da alegria que lhe esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Eita glória! Aleluia! Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Vamos continuar lendo o texto? Aí ele diz: pense. Eu não sei se você já pensou, mas a palavra está dizendo que é para você pensar em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Ou seja, uma vez que você pensa naquilo que Jesus suportou, nós não ficamos nem cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ou seja, você não chegou a morrer ainda por conta do pecado. Verso 5. Eu estou lendo na versão NVT, amém? Para quem quiser acompanhar nessa versão. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinava, não devemos nós submeter ainda à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participe de sua santidade. Verso 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Verso 12. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brotem. Fiquem atentos para que não brotem nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas.
vocês não chegaram a um monte que não se pode tocar, a um lugar de fogo ardente e escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos e alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aquele que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia! Glória a Deus! Eu acredito que esse texto seria o suficiente para que nós pudéssemos ir para as nossas casas, meditando na palavra do Senhor, quantas instruções que o Senhor traz aqui. Eu não sei se você percebe todo o contexto, mas a principal mensagem que o Senhor está falando aqui, o Senhor está falando para que nós venhamos a ter, uma devida atenção àquilo que Ele nos propõe nesse tempo. Ele diz: uma vez que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta diante de nós. E fazendo o quê? Tendo cuidado com alegria, tendo cuidado de se livrar de todo peso, de todo embaraço. Olhando para quem? Olhando para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Não é olhando para as coisas, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o que as pessoas estão dizendo ou fazendo, mas sim olhando para Ele, que já realizou todas as coisas. E aonde é que Ele está? Ele está sentado ao direito de Deus Pai. É para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos fixar toda a nossa atenção. Saiba, irmãos, que muitas coisas elas vão tentar nos distrair, elas vão tentar nos chamar a atenção, tirar o foco de Cristo, para que você, de repente, na sua corrida, você pare para tomar uma aguinha, você pare para descansar, você pare para bater um papo. Mas Deus não quer que nós façamos isso, Ele quer que nós corremos com perseverança. Amém? E todo o capítulo ele vai trazendo instruções. Primeiro ele diz que Deus ele corrige a quem Ele ama. E você percebe que Deus está trazendo uma correção para nós aqui nesse capítulo? Você percebe que o Senhor está chamando a nossa atenção. E eu gosto quando ele fala aqui sobre Esaú, que ele diz para que nós não sejamos como Esaú, que trocou o seu direito de filho, o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E muitas vezes são essas pequenas coisas, diante das nossas necessidades, que vão aparecer. Às vezes simplesmente é a barriga falando mais alto, e de repente a gente faz uma troca por aquilo que Deus já propôs para nós lá na frente, por simplesmente um prato de comida. E aqui o que eu vejo é que a palavra diz que Esaú depois se arrependeu e com lágrimas ele implorou, mas foi tarde demais. E a palavra vai dizer, irmãos, que se Deus não poupou aqueles outros, a maneira como Deus falou através dos anjos, hoje Deus fala através do seu Filho. Essa é uma mensagem do seu Filho para nós.
E se Deus não poupou esses que brincaram, vacilaram com isso, o que não pode fazer por nós? Deus não está querendo que você pare, mas existe uma forma de nós corrermos essa carreira. Existe uma forma da gente avançar no reino de Deus. Esse ano o Senhor me trouxe uma palavra, uma direção falando sobre aceleração. Eu acredito que o Senhor está querendo acelerar a sua carreira. Mas existe um modo de você correr essa carreira. É deixando todo embaraço. Quem aqui já viu um corredor de maratona? Você percebe que até a roupa dele é diferenciada? Você percebe que a roupa dele, hoje cada vez mais a tecnologia vai melhorando. A roupa dele tem que ser uma roupa mais leve, uma roupa que não fique grudando no seu corpo. Para quê? Para que não embarace a corrida dele. Você já imaginou um corredor, um atleta com alguns alforjes pendurados nas costas, com algumas coisas agarrado nas mãos deles? Não, irmãos, você tem que estar livre para correr essa carreira. E o que são, pastor, esses embaraços? O que são essas coisas? O que é esse pecado que está falando aí? Você percebe que o capítulo anterior está falando da fé? Um dos embaraços é dúvida, é incredulidade. Dos pecados, esse pecado aqui é a incredulidade. É Deus dizendo para você avançar, é Deus dizendo para você continuar correndo e você querendo parar. Inclusive o capítulo número 11 fala sobre alguns que alcançaram, mas diz que alguns não alcançaram a promessa, mas eles morreram crendo que alcançariam. Eles não desistiram. Amém? Então o Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa noite, que nós devemos correr a carreira com perseverança. Correr a carreira de Deus, não é a sua carreira não. Talvez o que está impedindo você correr a carreira de Deus seja a sua correria. Você está correndo demais para as coisas e deixando de correr a carreira para Deus. Talvez o que está nos impedindo hoje de correr essa carreira é a própria correria da vida. Porque o nosso inimigo, se ele puder nos atarefar de coisas para que nós não possamos estar empenhados ou perseverando nessa carreira, ele vai fazer de tudo. Mas eu queria que você prestasse atenção que o Senhor, ele fala aqui o tempo todo sobre essas coisas que nós devemos ter. Ele fala de reverência, ele fala que nós devemos levantar as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos vacilantes. Essas mãos cansadas, alguém quando já começa a estar cansado da carreira, ele começa a baixar os braços, ele começa a não querer mais botar os braços em movimento. Você percebe que o atleta, ele precisa ter um movimento do braço e uma firmeza nos joelhos para que ele não venha desanimar e desfalecer. Agora imagine alguém correndo e sendo corrigido, mas Deus está dizendo que você não deve desfalecer quando for corrigido, porque Jesus, ele diz que ele desprezou a vergonha. Você sabe o que é um desprezo? É não fazer, nem ligar para aquilo. Sabe, irmãos, muitas coisas vão surgir para tentar lançar um desprezo mesmo sobre nós. As pessoas podem nos desprezar porque você decidiu correr uma carreira para Cristo. Mas você deve olhar para o prêmio que está proposto para mim e para você. Eu quero ler um outro texto, quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo número 9. E o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa instrução aqui. E aí no 24 ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Diga: eu corro
para ganhar um prêmio eterno. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo está dizendo que um atleta natural, aqui falando, como eu estava falando de um maratonista, ele corre e ele está competindo com vários, mas apenas um ganha. Eu quero dizer que nessa corrida que o Senhor nos propôs, todos ganham. Amém? Só não ganha aquele que não correr. E o atleta, ele tem que correr, né, segundo as regras. Quais todos os jogos, se você perceber, você não pode simplesmente jogar, mas você tem que jogar segundo a regra. Porque se você não fizer segundo a regra, você é desqualificado. E com Cristo não é diferente, irmãos. Existe uma regra, o meio pelo qual nós devemos correr. Nós encontramos já duas aqui: perseverança e alegria. Nós devemos correr essa carreira com perseverança e alegria. Aí ele diz que o atleta, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, ou seja, um prêmio que vai se acabar, que vai se deteriorar, que vai se decompor. Mas nós não, nós corremos para ganhar um prêmio eterno. Nós estamos falando esse mês sobre a eternidade. Você está correndo uma carreira para a eternidade. Todo passo que você dá aqui está se movendo para a eternidade. E dependendo de como você corre essa carreira para chegar até lá, pastor, a eternidade não é longe. Não, está um passo que você dá. Amém? E quando você chega lá, você tem um prêmio. E é um prêmio que não perece, é um prêmio eterno. Eu pensava que a igreja ia se alegrar mais por saber que você vai ser galardoado, que você vai ser recompensado por uma carreira, que você vai ser recompensado por alguém que tem prêmios e troféus maravilhosos para mim e para você, irmãos. Se anime, igreja. Hoje a proposta aqui nesse lugar é para fazer você correr essa carreira com alegria. Se alegre. Jesus quer ver você sorridente, quer ver você regozijando já hoje com essa carreira. Por quê? Porque você sabe que tem um prêmio proposto para mim e para você. Já imaginou se Deus estivesse dizendo: corre, filho, corre. Senhor, eu vou ganhar o quê? Não sei, corre, chega aqui. Não, tem um prêmio. Tem um prêmio. Aleluia. As coisas que talvez se impediram e tentaram te impedir de correr, as coisas que talvez tenham atrapalhado a sua carreira, já vai ser um grande benefício. Lá elas não chegarão. Esse já é o grande prêmio. Você vai chegar em um lugar onde o seu passado não pode lhe alcançar mais. Você vai chegar em um lugar onde a sua vida regressa, a sua vida passada, ela não vai fazer mais parte da sua vida, irmãos. Hoje, a cada vez que você corre, Deus está falando: corre. Porque quanto mais você corre, mais distante você fica do seu passado. Quanto mais você corre, mais você fica longe daquilo que te paralisou toda a vida, daquilo que te impediu de avançar, daquilo que te escravizou, daquilo que te impediu. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Deixa eu falar de uma forma mais rasgada mesmo. Se você ainda não entendeu, Deus está dizendo: ei, filho, presta atenção. Ainda tem algumas coisas que estão te embaraçando. Deixa elas para trás. Corre, se livra disso. Eu estou te esperando. Eu tenho prêmios maravilhosos para você. Eu tenho um céu. Eu tenho uma eternidade, eu tenho uma vida eterna para você. Cristo já conseguiu, Ele está aqui, Ele correu essa carreira, está aqui. Você também pode chegar até aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não sei como é que você olha para uma palavra como essa, quando Jesus me dá uma instrução como essa. Diz: filho, uma vez que você está rodeado de tão grande nuvem de testemunhos, e uma coisa que me chama a atenção aqui: cuidado com quem você está rodeado. Deus está falando que aqui nós temos uma nuvem de testemunho. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, eles não estão lá dizendo assim: eita, será que eles vão conseguir? Não, eles estão lá dizendo: oh, eu consegui, eles vão conseguir também. Eles estão lá sabendo que eles conseguiram, e eles estão lá também sabendo que você vai conseguir. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para isso daqui e dizer: rapaz, eles conseguiram. Tantas coisas estão escritas aqui na Bíblia. E você acha que está diferente para mim e para você? Você acha que é diferente para mim e para você? Você acha que Moisés tinha alguma vantagem a mais do que eu e você? Está todo mundo duvidando, pelo que o jeito. Tinha não, irmãos.
Ele era um ser humano de carne e osso. E na verdade ele estava em desvantagem, como eu e você, porque ele não tinha a aliança que nós temos hoje. Ele não podia, Moisés, Deus não podia falar. Você lembra que na antiga aliança era marchar e caminhar? Porque eles tinham pesos, eles tinham embaraço, e eles não podiam se livrar. Você vê no Antigo Testamento Deus falando para alguém se aperfeiçoar? Não. Deus chamava, separava e capacitava eles para ir. Eles iam com os embaraços, com tudo na vida. Tem gente que quer se espelhar. Ah, Davi foi um cara torto, teve não sei quantas mulheres. Não, irmãos, foi embaraço para a vida dele. Mas mesmo assim ele cumpriu o propósito de Deus. Agora Jesus diz: ei, hoje eu te libertei disso aí. Deixa esses embaraços. Lá era caminhando no deserto. Digo o povo que marche. Mas hoje eu digo, corre uma carreira. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Quantos creem que correndo é mais rápido que caminhando? Agora, se você deixar aquilo que está tornando, na NVT que diz que aquilo que está nos tornando vagarosos, os pesos, os embaraços. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabe por que nós muitas vezes ficamos chamando você para estar perto? Porque, irmãos, coisas que eu já enfrentei, coisas que eu já passei, eu tenho bagagem o suficiente para dizer: meu irmão, vai com fé, que funciona. Agora, se você ficar rodeado de um bocado de incrédulo, é você dizendo que vai e vai dizendo: não vai não. Só quero ver, a próxima semana eu vou ver como é que vai estar. Aí um monte de incrédulos falando um monte de incredulidade nos seus ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. A incredulidade também vem pelo ouvir a incredulidade dos incrédulos. Vai dizer que tenha cuidado para que você não seja privado da graça de Deus. E uma vez que você é privado, possa brotar no seu coração uma raiz de amargura. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Você ter cuidado para não deixar brotar no seu coração uma raiz de amargura. Como isso vai acontecer? É você ficar rodeado de gente incrédula, de gente que não crê para nada, e gente que desacredita de tudo. Eu estou longe. Eu preguei aqui a outra semana passada e falei que Jesus, ele mandava vazar os incrédulos. Você, se você não puder mandar vazar, vaze você. Tchau, foi muito bom estar com vocês, mas não está crendo? Não, eu creio, eu vou me juntar ali com um povo que é da fé. Ei, venha se juntar conosco. Venha se juntar conosco, porque nós somos da fé. Nós somos da palavra da fé. Nós cremos, nós confessamos, nós falamos, nós nos movemos e nós nos posicionamos naquilo que está escrito. Porque sem fé é impossível. Sem fé você vai morrer. Eu vou dizer de novo, sem fé você vai morrer, porque a Bíblia diz que o justo viverá. E o contrário de viver é o quê? Lógico, né? Não é bem lógico? Então, irmão, se você começar a ficar rodeado com um bocado de incrédulo, vou dizer a primeira coisa: você vai morrer espiritualmente. Você vai falar o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, no quarto talvez já não passa, no quinto você vai estar do mesmo jeito e concordando com os incrédulos. Rapaz, é mesmo. É mentira esse negócio, balela, negócio de Bíblia, negócio de igreja, negócio de palavra. Eu fui lá, não vi nada acontecer. Tá certo vocês mesmo, vamos cair na bagaceira de novo. Não, irmãos. Hebreus capítulo 11 está aqui para dizer que fé funciona. Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para dizer que fé funciona. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem uma carreira proposta para mim e para você. Amém? Ou ai de mim? Aleluia. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, e capítulo de número 4. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Capítulo 4 e versículo número 7. O mesmo que falou
Eu vou ler um pouquinho antes, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo número 1. Isso aqui foi algo que fui incumbido. Deus estabeleceu isso aqui sobre a minha vida. Eu carrego isso aqui, eu defendo isso aqui aonde eu estiver, faça chuva, faça sol. Sangue pode dar na canela, pode chover canivete. Mas o Senhor confiou uma palavra da fé. Uma palavra que funciona. E a minha função, a minha responsabilidade é isso. E aqui Paulo diz assim: eu lhe digo solenemente. Você sabe o que é solenemente? É uma solenidade na presença de Deus. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier, para estabelecer o seu reino. Verso 2, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês, porém, diga, está falando comigo. É Jesus falando com você nessa noite. Vocês. Não é para uma pessoa só. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenham medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Verso 6, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Aí o verso 7 ele diz: eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Em outras versões está aí: combati o bom combate, corri a carreira e guardei o quê? E guardei o quê? É só importante correr a carreira? Não. É só importante combater o bom combate? Não. Você tem que combater o bom combate todo dia. Qual é o bom combate, pastor? Eu tenho que lutar contra o diabo todo dia? Não. É a fé. O bom combate é contra a incredulidade. O bom combate é sobre os incrédulos que se levantam, dizendo não vai funcionar, e você diz vai funcionar. Eu quero ver. Pois você quer ver? Quero. Pois então creia, porque se não crer não verás. Agora eu vou ver porque eu creio. Porque a palavra diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Você não vive pelo que vê, nem pelo que sente, você vive pelo que crê. Mas porque você crê, você vai ver. Eu vou dizer de novo: porque você crê, você vai ver. Você está crendo em alguma coisa? Você está crendo em alguma coisa, irmãos? Continua crendo, persevera nessa carreira da fé e você verá. E você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, irmãos, o que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite, e a mensagem do Senhor é: não importa só correr. Se você correr com os embaraços, você vai correr devagar. Talvez não vai conseguir chegar lá porque vai cansar. Mas você precisa correr com perseverança, com alegria, combatendo o bom combate, mas até o final, guardar a fé. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração, irmãos, que às vezes a hora mais difícil de você sustentar a fé é na hora da morte. O que foi que Paulo disse? A minha morte se aproxima. Quantos sabem como foi que Paulo morreu? Você sabe como foi que Paulo morreu? Ele morreu decapitado. Ele diz: a minha morte se aproxima. Ele sabia que ia ser decapitado. Mas uma coisa ele disse: eu corri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Será que é fácil guardar a fé na hora da morte? Mas aqueles que guardarem, perseverarem até o fim, oh aleluia, a morte perde o poder sobre você, irmãos, porque aí não é mais você. Se você chegar a esse ponto, aí é o poder do Espírito Santo agora, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse também nos ressuscitará. Aleluia. Essa mesa está posta hoje para representar que Jesus ressuscitou.
Nós falamos muito sobre a cruz, mas nós precisamos pregar a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. Jesus não está numa cruz, Ele não está num túmulo. Jesus ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E todo aquele que crê, todo aquele que crê, todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Então, se não importa se você morrer combatendo o bom combate e guardando a sua fé, Deus se responsabiliza, Deus se encarrega por mim e por você, irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então a proposta de Deus para nós nessa noite é correr uma carreira que está proposta, uma carreira que foi o Senhor quem estabeleceu. E nós precisamos olhar como é que nós estamos correndo essa carreira, como é que nós estamos agindo perante aquilo que o Senhor já confiou. E eu sei que muitas vezes os embates, as circunstâncias, para mim foi muito forte, irmãos, essa parte mesmo de Esaú, que ele diz que ele vendeu o direito. Ali ele está falando sobre o direito de primogenitura. Hoje eu e você somos os muitos dos primogênitos. Que você não venda esse direito conquistado por Jesus por qualquer coisa. Porque às vezes na hora da necessidade você faz, depois você se arrepende. E aqui eu encontro nas Escrituras algumas coisas que depois é irreversível. Não adianta chorar. Esaú chorou. Tem um ditado que diz que não adianta chorar pelo leite derramado, né? Não adianta chorar depois. É correr agora. A palavra diz assim: tende por motivo de grande alegria ao passardes por grandes tribulações. Mesmo as tribulações vindo, é mais motivo para você se alegrar. É mais motivo para você se alegrar, para você perseverar, para você permanecer. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ceiar nessa noite, irmãos, trazendo a consciência, trazendo a nós essa consciência de que muitos já enfrentaram situações difíceis, muitos já foram confrontados, mas todos eles venceram pela fé. Todos eles venceram pela fé. Essa mesa está aqui hoje para nos lembrar que Jesus, Ele já venceu. Jesus também disse: ei, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Como é um bom ânimo? Alguém sabe me dizer como é um bom ânimo? É com a cara assim: pastor, eu estou animado, que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Sabe, pastor, esse ano eu estou crendo que esse ano a provisão do Senhor vai chegar. Está difícil, mas eu tô animado. Aleluia! Essa igreja está precisando de uns ha-ha-ha. Uns ha-ha-ha. Você começar a rir. O diabo, ele é especialista em fazer palhaçada. Quando você vai a um circo, você vai para quê? Quando o palhaço faz palhaçada, você faz o quê? Você faz o quê no circo quando o palhaço faz palhaçada? Ri. O diabo pode armar o circo que ele quiser, e ele pode fazer a palhaçada que ele quiser. Prepare você para rir das palhaçadas dele. Porque a minha alegria não vem dele, a minha alegria vem do Senhor. A paz que eu tenho não vem dele, vem do Senhor. Quando ele chega para tentar tirar a minha alegria, para tentar tirar a minha paz, eu digo: ei, diabo, você não me deu paz, você não me deu alegria, por isso você não pode levar. Quem me deu não toma. Esse negócio, essa historinha que Deus deu, Deus tomou, é mentira dele. Deus não dá e toma nada de ninguém, é você que perde. E umas coisas que você perde, como o caso de Esaú, você em alguns casos não acha mais, mas não foi Deus que tomou. Então aquilo que Deus já confiou a mim e a você, agarra, segura isso com alegria. Eu não solto isso por nada. Eu tenho uma salvação a conquistar. Pastor, não disse que se eu confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu estou salvo? Está. Mas você precisa continuar confessando. Nega Cristo? Nego não. Ah, pastor, eu não nego Cristo não. Sabe, irmãos, negar Cristo não é só dizer que não quer mais Jesus, não. É muitas vezes Deus dizer para você: ei, filho, faz isso aqui. Você: não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Isso é negar a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam a Ele obedecem aos seus mandamentos.
Então veja, irmãos, que melhor estar com Cristo, melhor é obedecer aquilo que o Senhor já falou, melhor é confiar nele, não importa as circunstâncias, as coisas que estão tentando tirar a nossa paz e a nossa alegria. Eu declaro em nome de Jesus, você tendo ousadias para experimentar isso que eu estou falando aqui. Esse ha, talvez alguns já conheçam, sabe do que eu estou falando aqui. E muitos podem chamar você de doido. Mas é melhor eu ser considerado doido com alegria do que eu ser um certo triste, um certo derrotado, um certo com a cara cabisbaixa, baixando a cabeça para o diabo. Não, irmãos, Jesus já venceu na cruz, ele foi derrotado. Lembra ele nessa noite: diabo, você é um derrotado. Jesus já venceu você e eu estou em Cristo Jesus, e por isso eu não venci, eu sou mais do que vencedor. E você começa a rir das circunstâncias, e as circunstâncias vão ter que desaparecer. O fundador desse ministério, irmãos, ele começou a experimentar isso na vida dele. Um dia ele estava com um cálculo renal, e ele disse que estava doendo muito. Quem já teve cálculo renal aqui sabe, eu já tive. Dói muito. As mulheres que me desculpem, que dizem que a pior dor é a dor do parto. Para mim a pior dor é a dor do cálculo renal. Eu nunca pari, nem quero experimentar, mas cálculo renal já tive e dói muito. E eu, irmão, vou dizer uma coisa para você: não dá vontade de rir, não. Por isso eu digo para você, não é pela vontade de rir que você vai rir. Com vontade ou sem vontade, você pode rir. E ele estava sentado aqui no vaso, e aquela dor, e aí ele começou: diabo, você não me trouxe alegria. E ele começou a rir, sem querer, sem vontade, e de repente ele foi pego pelo Espírito de alegria. Você sabia que a alegria é do Espírito? Você sabia, irmãos, que a alegria é do Espírito? Amém? O fruto do Espírito é o quê? E ele começou a rir, até que de repente ele: oxente, cadê a dor? Passou. Sabe, irmãos, eu não sei o que tem tentado tirar a sua alegria, tirar a sua paz, mas o Senhor quer te ver sorridente. Eu estou olhando para alguns rostos aqui hoje, eu estou vendo que há expressões de tristeza, mas o Senhor quer devolver a alegria para você. O Senhor quer devolver a alegria para você. Eu falei que essa noite era uma noite de você tomar posse. Eu falei que essa noite era uma noite de libertação. Eu falei que essa noite era uma noite de cura. Eu falei que essa noite era uma noite de você se libertar e deixar para trás muitos embaraços que estão te embaraçando. E Deus está chamando você nessa noite para correr uma carreira com perseverança e com alegria. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar já o grupo de louvor. Nós vamos cear. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Oh, aquilo que nos causava tristeza, ela não pode mais nos causar tristezas. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito sendo derramado aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu vou testemunhar e eu verei, proclamarei, testemunharei das coisas que eu verei aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, pela unção de alegria nessa noite, nesse lugar. Oh, obrigado, Pai, porque os meus irmãos, ao cear, ao tomar o pão da ceia, Pai, eles serão tomados por esse espírito de alegria. Por esse espírito de alegria. Eu não vou orar por você agora, não. Nós vamos cear, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Prepare uma